Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como estão? Espero que bem, né? Sou o professor Adjânio. Essa será a nossa aula 1 do segundo bimestre, tá? Da disciplina aí de manutenção de microcomputadores, beleza? E nós trataremos nessa aula sobre o tema manutenção preventiva e manutenção corretiva. Todos prontos? Vamos lá, tá? Essas duas formas de realizar manutenção em computadores, tá? Elas se caracterizam ali na forma ou na maneira como o técnico ou simplesmente o usuário intervém ali sobre o computador, tá? Sobre o seu computador pessoal. E ela pode se dar de forma corretiva, certo? Que é o tipo mais comum de manutenção, é realizada aí com uma frequência maior que manutenções preventivas, que deveria inclusive ser o oposto, tá? E essa manutenção corretiva, ela ocorre quando o incidente inesperado, tá? Por exemplo, a queima de um componente, tá? A parada total de um sistema ocorre, certo? Ela pode se dar de forma planejada, quando existe um plano para realizar essa manutenção, como por exemplo em empresas que possuem ali uma reserva de componentes já para serem utilizadas quando uma manutenção corretiva venha a ser necessária, tá? Por exemplo, as empresas podem ter um depósito onde elas terão ali componentes como memória, placas-mães, processadores, fontes de alimentação e etc. Já reservados ali para caso uma manutenção corretiva venha a ser necessária nos computadores daquela organização, daquela empresa, certo? Ela também pode ser não planejada, né? Quando o usuário ele não tem um plano qualquer, tá? E quando ela se faz necessária quando o computador apresenta uma parada total, ou mesmo a queima de um componente, o usuário aí vai ter que correr atrás dos componentes, né? Comprar os componentes ou levar esse dispositivo em um técnico especializado, certo? Não é recomendado, certo, você não ter um plano, tá? Recomenda-se um plano para a manutenção corretiva, ok? E usuários comuns, né, mesmo que eles não tenham a possibilidade de comprar componentes e deixar esses componentes ali guardados, né, para caso uma manutenção corretiva venha a ser necessária, tá? No mínimo ele deve possuir ali uma reserva financeira para realizar essa manutenção corretiva caso ela venha a ocorrer, tá certo? Então os componentes eles podem apresentar grandes danos, tá? Uma vez que a sua utilização de forma demasiada e sem uma manutenção preventiva, tá? O que é muito importante a gente frisar, pode ali ocasionar na queima de componentes e resultar na substituição desses componentes. E substituir aí componentes é um procedimento geralmente caro, tá? Os componentes eles não são componentes com preço justo e digamos barato, tá? Um processador, por exemplo, ele pode custar aí entre R$500, R$2.000, R$3.000, tá? Então deve-se tomar cuidado com a manutenção corretiva, tendo um plano ou no mínimo ali implantando os procedimentos de manutenção preventiva, tá? Exemplos de manutenção corretiva: uma memória RAM queimada, uma fonte de alimentação queimada, um cooler em baixa rotação por excesso de poeira, tá? Pode ocasionar aí o superaquecimento do processador e sua possível queima, tá? Sistema infectado por vírus e worms devido à não utilização de antivírus,
certo? Cabos quebrados, danificação por descarga elétrica, tá? E processador fundido aí por falta de refrigeração, é o superaquecimento que ocorre quando a refrigeração do computador não funciona de forma adequada. Geralmente, isso ocorre quando existe ali excesso de poeira nos componentes, tá? Então vamos para a manutenção preventiva, certo? Esse tipo de manutenção visa prever problemas futuros, tá? E ele pode se dar de forma interna ou externa, tá? A manutenção preventiva ela pode ali abordar os componentes dentro do gabinete, mas também os componentes ali fora do gabinete, como por exemplo, conexão com rede elétrica, com estabilização de eletricidade, com aterramento de eletricidade, certo? E geralmente deve-se realizar a manutenção preventiva periodicamente, tá? Não é um procedimento realizado uma única vez, tá? Durante a vida do computador, certo? É um procedimento ali que deve ser realizado periodicamente, tá? E também deve-se levar em consideração o ambiente em que aquele computador, aquele dispositivo está instalado, tá? Por exemplo, em ambientes que possuem uma elevada taxa de partículas de poeira, tá? Por exemplo, digamos que ao entorno daquela residência existam estradas de terra e passam muitos carros naquela estrada. Então, logicamente, tá? O computador será mais afetado pela poeira, então essa manutenção preventiva ela deve ocorrer ali em períodos curtos de tempo, tá? E em muitos casos, pessoal, o próprio dispositivo, o próprio computador pessoal, no nosso caso, ele sinaliza ali com antecedência a possibilidade de ocorrer algum problema grave, tá? Por exemplo, pode-se ouvir barulhos, certo? O computador pode esquentar bastante, podem existir travamentos na utilização do sistema, tá? Isso aí são indícios de que o computador ele necessita passar por uma manutenção preventiva, tá? E o bom da manutenção preventiva, né, a parte legal da manutenção preventiva, é que ela tem um custo muito baixo, tá? Ou às vezes custo nenhum a não ser o tempo de realização da manutenção, uma vez que dificilmente componentes serão trocados na manutenção preventiva, tá? A manutenção corretiva é que geralmente resulta aí na troca de componentes quando aquele componente já não funciona corretamente, tá? E o custo da manutenção preventiva claramente é menor que na manutenção corretiva, certo? Então nosso bolso aí ele agradece, tá? Exemplos de manutenção preventiva: limpeza de componentes internos e externos, é o fator poeira, que é muito prejudicial aos computadores, certo? Uma vez que os computadores devem manter-se refrigerados para impossibilitar o superaquecimento dos componentes, certo? Então, quando existe ali o superaquecimento, quando não existe a refrigeração de forma correta, esses componentes podem vir a sofrer a queima, certo? Então, a limpeza dos componentes internos e externos é uma das etapas aí principais da manutenção preventiva, certo? Deve-se observar o comportamento dos softwares e hardwares, tá? Por exemplo, barulhos, travamento, superaquecimento e etc. Tá? Um barulho muito comum que pode surgir é a aceleração do cooler, tá? Quando existe muita poeira no dispositivo, tá? Quando o computador está repleto ali de poeira, o cooler ele vai trabalhar em velocidades mais altas para desesperadamente tentar resfriar o computador, bem como se ele estiver repleto de poeira, ele também vai sofrer ali mudanças no barulho,
tá? O computador pode também passar por travamentos na utilização do sistema e de softwares, certo? E esses travamentos podem indicar também o superaquecimento do dispositivo, tá? Utilização de antivírus para prevenir o contágio por vírus, por worms, por cavalos de Troia, certo? Utilização de aterramento, tá? Onde um terceiro cabo elétrico, certo, é responsável ali por conduzir a eletricidade de sobrecargas para o solo, impedindo que os componentes ali recebam aquela sobrecarga e venham a sofrer a queima, certo? Posicionamento correto de periféricos e cabeamento. Então deve-se tomar cuidado com o posicionamento de todo o sistema computacional, tá? Todo o sistema de hardware computacional, para que eles não venham ali a sofrer quedas, certo? A ter objetos posicionados em cima deles, certo? Contraindo os componentes, tá? Temperatura e umidade adequadas, tá? Então tomar cuidado aí com a temperatura e com a umidade do ambiente, certo? Isso aí é uma questão até de segurança, tá? Se o local tem uma umidade muito alta e muitas vezes infiltração e tudo mais, deve-se tomar cuidado para que esses componentes eles não, certo, recebam ali água e venham a sofrer uma queima também, ou possibilitar ali uma descarga elétrica, certo? Então vamos a um exemplo, tá? O nosso querido amigo Genovides, certo? Genovides Clayton, ele utiliza um PC há 2 anos, de repente surge um enorme barulho no gabinete. Genovides não se preocupa e continua a utilizá-lo. 12 meses mais tarde, o PC de Genovides para de funcionar e, sem conseguir resolver, Genovides leva ao técnico. E o técnico relata aí a seguinte situação: a placa-mãe encontra-se queimada, possivelmente o processador e os pentes de memória estão ligeiramente danificados. Então o fato é que o cooler da fonte de alimentação estava repleto ali de poeira, o que prejudicou o seu funcionamento e a alimentação dos demais componentes do computador, tá? Que aliás estavam recebendo menos eletricidade do que necessitavam. Então, Genovides, você não ouviu nenhum barulho, né? Então, Genovides aí vacilou, né? Deu bobeira. Caso 2, tá? Genovides utiliza um PC há 2 anos, de repente surge um enorme barulho no gabinete. Preocupado, Genovides resolve verificar o que está ocorrendo e descobre que o cooler da fonte de alimentação está empoeirado. Genovides abre o PC, retira a fonte, abre e limpa o cooler e, ao ligar o PC, né, o barulho já não existe. Então, Genovides aí foi um expert, tá? Então, o estudo do caso 1 custou aí R$ 1.200 para repor os componentes básicos. Quando nós falamos aí de computadores top de linha, né, esse valor seria absurdamente alto, tá? Estudo do caso 2, 20 minutos para limpar o cooler da fonte de alimentação, e o problema foi resolvido, impedindo aí uma futura queima dos componentes. Então, o estudo do caso 1 trata-se de uma manutenção corretiva, e o estudo do caso 2 trata-se de uma manutenção preventiva. Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o professor, não hesitem, procurem o professor, perguntem, questionem em caso aí da existência de dúvida, ok? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.